por organizações internacionais sobre a possibilidade da gente receber refugiados afegãos. Olha que situação. Nós já tínhamos tantos projetos, irmãos, e aí uma situação dramática que esse pessoal estava vivendo. E Deus foi testificando no coração de toda a nossa equipe em missões nacionais, que nós deveríamos dizer sim. Aqui está a nossa missionária Adriana Dias, que coordena esse trabalho todo social, inclusive a área de refugiados, de estrangeiros no Brasil. E nós começamos a orar e para tomar uma decisão, tomamos a decisão. Vamos receber. Mas onde é que nós vamos colocar essas pessoas? Onde colocar essas pessoas? Comecei a visitar alguns acampamentos de igreja, mas as estruturas não permitiam a gente alocar as famílias individualmente. Seria muito importante, devido ao longo período que eles teriam que permanecer, no mínimo aí 4, 5, 6 meses conosco, até o processo de interiorização começar a acontecer, a dificuldade da língua. Meus irmãos, a gente tomou uma decisão, mandamos uma correspondência para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com aquela lista de nomes dizendo, se o Brasil der visto humanitário para essas pessoas, se elas chegarem no Brasil, elas não vão ficar na rua, porque nós vamos acolher. Mas nós não tínhamos o lugar ainda. Eu fui pregar numa igreja em São Paulo. Uma semana depois o pastor me mandou um WhatsApp, eu contei para ele o drama que a gente estava vivendo de ter que encontrar um lugar para levar essas pessoas. E aí ele então compartilhou isso com outra pessoa, que compartilhou com outra, que finalmente um empresário disse que gostaria de conversar comigo. Eu fui então pregar em Águas de Lindóia, no congresso da União Feminina de São Paulo, e ele marcou conosco no sábado à tarde. O pastor Milton estava comigo, nós fomos lá. Encontrei esse moço nesse hotel, Hotel Fazenda, que é uma pousada lá em Morungaba, uma região turística ali de São Paulo, perto de Atibaia, perto de Campinas. E aquele moço sentou comigo na mesa lá no restaurante dessa pousada, olhando nos meus olhos, não conversamos muito, e ele me pergunta, qual é o seu problema? Eu disse, o meu problema são um monte de refugiados afegãos que eu tenho que receber e eu não tenho onde colocar. E ele me diz assim, e esse lugar aqui atende? Eu falei, muito mais do que eu esperava. Um lugar com piscina, quadra de futebol, de tênis, campo de futebol, os chalés, um negócio, restaurante. Aí ele olhando para mim, eu vi que os olhos dele marejaram e ele disse para mim, então você não tem mais problema. Mas eu ainda não dei glória a Deus, sabe por quê, meu irmão? Porque eu ainda tinha umas perguntas para fazer, mas eu disse assim, moço, mas isso não é um fim de semana, uma semana, um mês, não. Talvez seja 1 ano, 2 anos. O senhor está entendendo? Ele falou assim, quanto tempo você quiser. Eu falei para ele, mas nós não temos dinheiro para pagar o aluguel disso aqui não. Ele falou assim, o senhor não vai pagar nada. Eu falei, irmão, você não me conhece. Ele falou, não, eu já conheço, eu já fiz algumas ligações, eu sei quem é você. Eu sei quem é a Junta de Missões Nacionais. Irmãos, esse homem cedeu esse local para nós, sem custo de aluguel. Assinou conosco um contrato de 5 anos. Entregou a chave, aliás, entregou a chave para mim, entreguei para a Fabíola, que ela foi para lá para liderar a equipe. Ele entregou, irmãos, aquele hotel com cama, colchão, travesseiro, lençol, copo, talher, prato, toda a infraestrutura. A gente só precisava cortar a grama, tirar a poeira, abastecer o gás e entrar para dentro. Foi um negócio impressionante o que Deus fez com a gente. Um custo alto, a gente alimenta ali diariamente aquelas pessoas.